bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia em João, capítulo 18, versículo 36, que fala assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é o rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou o rei. O que Jesus nos ensina nessa passagem aqui? Tá? Eu não sei se você percebeu, Jesus estava dizendo para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, tá? Porém, Pilatos, deu uma controvérsia nele, perguntando: então você é o rei dos judeus? Gente, o que a gente precisa aprender, tá? As pessoas só vão escutar aquilo que lhe convém. Ou seja, não adianta você tentar se justificar para quem não quer escutar. Nesse caso aqui, Jesus estava falando a verdade, né? O reino dele não é deste mundo. O reino dele é a eternidade. Porém, Pilatos, como não tem conhecimento de causa, achou que ele estava falando que ele era o rei dos judeus. Jesus é rei de todos, não é só dos judeus, entende? Só que o Pilatos, ele não tinha esse entendimento para entender isso, tá? Então ele perguntou, ele não foi nem irônico ali, tá? Ele perguntou no que ele tinha conhecimento. Então você é rei dos judeus, né? Porque dava dando a entender naquela situação ali que Jesus era o rei dos judeus. Porém, não era isso que estava acontecendo, tá? Jesus estava se justificando, estava falando que ele não é desse reino, não é desse plano espiritual, que ele é de um plano espiritual acima do nosso e que ele é rei de todos, tá? Então, o que a gente aprende com essa passagem aqui? Não tente se justificar para quem não quer te entender. Ou seja, também não tente se justificar para pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, tá? O secreto que você tem com Deus é o secreto de você e Ele. Não tente falar para outra pessoa que não tem secreto com Deus o que você faz, o que Deus fala com você. Porque essa pessoa não vai entender. Das duas, uma, ou ela vai te chamar de maluca, tá? Porque ela não vai entender o que você está falando, ou ela vai falar que você está fanática, tá? Então, para você não ter que passar por uma situação dessa, aprenda a não falar o que você tem com Deus, a sua intimidade com Deus, para terceiros. Entende? Aprenda que quem te justifica é Deus, tá? A gente não precisa ficar falando para as pessoas, tá? Os nossos frutos nos vai mostrar para as pessoas, para o mundo, quem somos nós, a quem Deus o nosso chamado. O que Deus chamou você, sabe? Os nossos frutos é que nos justifica. Então você não precisa sair falando para todo mundo que agora você é cristã, agora você decidiu entregar sua vida para Jesus, que agora você decidiu seguir, o seu propósito, o seu chamado. Você não precisa ficar alarmando isso, tá? Até porque se você ficar alarmando, isso vai se tornar uma vaidade dentro do seu coração. E Deus abomina a vaidade. Vaidade é um pecado, tá? Então aprenda a ficar em silêncio, aprenda a silenciar, tá? Deus te justifica. Você não se coloque em evidência. Porque a partir do momento que você se coloca em evidência, no momento que não é para você estar em evidência, você vai trazendo lutas para a tua vida. Tá? Você está trazendo maldições para a sua vida, você está trazendo o plano espiritual da oposição para a sua vida, tá? Então, aprenda a depender mais de Deus, aprenda a esperar pelo tempo de Deus, aprenda a querer estar na presença de Deus, aprenda a depender de Deus, tá? Por que isso tudo? Por que a gente precisa esperar? Por que a gente precisa aprender a depender? Por que a gente precisa se calar às vezes que a gente quer falar, né? Por quê, gente? Porque nós quando a gente aceita Jesus, quando a gente vem, para Ele, tá? Ele passa a habitar dentro de nós. Quem comanda a nossa vida, nós não somos mais nossos. Nós não temos mais comando, nós não temos mais controle sobre a nossa vida. Quem controla a nossa vida e quem nos governa é Jesus, é Deus. Então Ele te justifica. Ele
mostra você no tempo que tem que ser mostrado. Da mesma forma que Ele nos tira, né, da presença de pessoas e de situações e de lugares e nos resguarda para nós passarmos pelo secreto, para nós termos uma maior intimidade com Ele, da mesma forma que Ele te resguarda, Ele faz você aparecer, Ele te mostra. Só que isso tem um momento de acontecer. Às vezes você quer ser mostrado, às vezes você quer aparecer, porém às vezes não está no momento de Deus para sua vida. E se você se mostrar antes, se você ficar anunciando quem é você antes, você vai causar para você situações desagradáveis, a qual você possa vir sofrer consequências desastrosas que não era para você ter sofrido. Então aprenda a depender de Deus. Aprenda a esperar pelo tempo de Deus. Eu sei que esperar o tempo de Deus não é fácil. É um exercício todos os dias. É um exercício que a gente não quer passar, porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência de querer tudo para ontem. Porém, saiba que Deus está usando esse momento seu de espera para te ensinar a ter mais domínio próprio, para te ensinar a ser mais calmaria, para te ensinar a ter mais mansidão, para você aprender também a depender dele, para você aprender também a criar relacionamento com ele. Tá bom, gente? Então não se justifique para as pessoas, porque a pessoa só vai escutar aquilo que convém. E não conte, tá, o que Deus fala com você para terceiros. Tá? O que Deus fala com você é com você. Se você começar a falar o que Deus fala com você no secreto, Deus vai brecar, Ele vai parar o que tem para chegar na tua vida, até você aprender a se calar, a depender dele e a entender que o que você tem com ele é entre você e ele. Tá bom, gente? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe vocês. Fique na paz. Tchau, tchau.